Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Já se passaram 3 dias desde que o Papa Francisco foi à casa do Pai. Ainda ecoa em nossos corações o silêncio da Igreja em luto, o pesar do mundo, ao mesmo tempo a profunda gratidão, por tudo que vivemos sob o seu pontificado. Como vocês sabem, na liturgia desta semana, comemoramos a Páscoa do Senhor em todos os dias, durante 8 dias, chamada oitava da Páscoa. E normalmente quando uma pessoa morre, hoje em dia, a gente fala da sua Páscoa, A Páscoa do Papa Francisco, foi na segunda-feira, e queremos transformar a tristeza da saudade em alegria da vitória pascal, do encontro com Cristo ressuscitado, que certamente o Papa Francisco se encontrou, e a dor da separação em compromisso de seguir o seu legado, ou seja, o compromisso de de continuar aquilo que ele começou, não apenas pela memória do Papa Francisco, mas por amor a Deus, a quem ele serviu com amor apaixonado, a nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa Francisco quis passar o culto, não quis ser aclamado ou ocupar um trono, mas quis ser como o Senhor que lavou os pés dos apóstolos, ou como o bom samaritano, da parábola, que lavou as feridas daquele doente. O Papa Francisco lavou as feridas da humanidade com a água da misericórdia, por assim dizer. Seu olhar sempre se dirigia aos últimos, aos esquecidos, aos frágeis, aos marginalizados, às periferias existenciais, como ele mesmo dizia. E era um olhar semelhante ao de Jesus, cheio de compaixão, cheio de esperança, mesmo diante do pecado, mesmo diante da miséria humana. Nos dias que seguiram a sua morte, nesses dias que estamos vivendo, ouvimos tantas histórias, vimos inúmeras imagens, relembramos suas palavras. E nós católicos nos damos conta de que não perdemos apenas um líder, como às vezes se falam nos jornais, perdemos um pai, e um pai que soube preparar os caminhos do Senhor. A gente fala que foi o Romano Pontífice, e pontífice indica a palavra ponte, e o Papa Francisco foi ponte para que milhões de pessoas voltassem para Deus. Por isso, hoje, não nos reunimos para fazer memória de um personagem histórico, nem para repetir palavras bonitas, mas para pedir ao Senhor, aqui presente no sacrário, que nos faça continuar a missão que ele abraçou, com tanta entrega. E qual foi a missão? Penso, e é o título da meditação, o Papa da Misericórdia, penso que é tornar visível o rosto da misericórdia ao mundo. Estamos aqui para ouvir de novo o chamado que o Papa Francisco tantas vezes nos dirigiu. Não tenham medo da ternura, às vezes ele dizia. Abram as portas do coração para Cristo. Saiam e vão às periferias existenciais. E cada uma dessas frases e outras tem agora um peso ainda maior. Não são apenas mensagens, mas são um testamento que ele nos deixou. E iniciamos essa meditação com o coração disposto a ser transformado, que a memória viva do Papa Francisco nos desperte do comodismo, da indiferença, da superficialidade
e que ele nos ajude a olhar como Jesus olhava, amar como Jesus amava, a sermos jovens de olhos misericordiosos, como os olhos do Pai, que o Papa Francisco tanto nos revelou. Podemos até pedir a intercessão do Papa Francisco para que nós sejamos, como ele tentou ser, e conseguiu, graças a Deus, sinais vivos da misericórdia de Deus para o mundo. E eu gostaria agora de recordar um gesto simbólico com que o Papa Francisco inaugurou o Ano da Misericórdia, logo no início do seu pontificado, a abertura da Porta Santa. Naquele momento, ele não apenas atravessou uma porta física, ele abriu para o mundo inteiro um caminho de retorno ao coração de Deus. E poderíamos dizer que, em tempos de tantos muros, entre países que estão em guerra, entre pessoas polarizadas politicamente, até mesmo dentro das famílias, há muitos muros que foram construídos, muros que foram levantados. E o Papa Francisco nos apresentou um novo caminho, da acolhida, da confiança, própria do pai da parábola do filho pródigo, que o Papa Francisco gostava de falar, parábola do pai misericordioso, porque o protagonista não é o filho pródigo, mas o pai que é misericordioso, que diz de certa maneira, entra filho meu, aqui não se pergunta o que você fez de errado, aqui se oferece o perdão, aqui se inicia tudo de novo. E foi isso que ele quis fazer com o ano jubilar, da misericórdia, abrir as portas do medo, do orgulho, da culpa, que tinha fechado tantos corações, e tinha construído tantos muros em tantas almas. E ao abrir aquela porta, o Papa Francisco também quis abrir a porta do nosso coração. E quantas pessoas naquele tempo santo deram o primeiro passo para se aproximar de Deus? Confessaram depois de anos, voltaram à missa, deixaram o vício, perdoaram, pediram perdão, porque um Papa, em nome da Igreja, teve a ousadia de dizer que a misericórdia de Deus é maior que o pecado, que a misericórdia de Deus é maior do que a nossa capacidade de pecar. E agora estamos vivendo um novo jubileu, o jubileu do ano 2025, e mais uma vez as portas da misericórdia divina se escancaram diante de nós. Não se trata de repetir o que aconteceu no jubileu anterior, mas de continuar o caminho que já foi começado. A esperança é o tema desse novo ano santo. Só que a esperança e a misericórdia caminham juntas. Só quem experimenta o perdão de Deus tem forças para esperar algo de novo, de amar de novo, de recomeçar de novo a vida cristã, de buscar de novo a santidade. E agora o Senhor reabre mais uma vez a porta do nosso coração. E se ele estava fechado por medo, por orgulho, por fraqueza, a porta está aberta de novo diante de nós nesse novo jubileu. E o falecimento do Papa Francisco, justamente no ano jubilar, um tempo de graça, parece nos lembrar que a missão dele continua aberta e que nós temos que percorrer esse caminho que ele abriu. E podemos agora dirigir-nos ao Senhor no sacrário e dizer que no centro de tudo que o Papa Francisco nos ensinou está o rosto de Cristo. Ele não quis ser lembrado por ideias próprias. Muitas vezes ele falou, eu não tenho ideias próprias, eu sou filho da igreja. O Papa Francisco não tem uma doutrina própria, a doutrina da igreja. Mas ele queria anunciar uma certeza. Tu és o rosto visível do Pai invisível. Tu és a misericórdia em pessoa. Tu, Cristo. E a grandeza do Papa Francisco não foi criar nada de novo, mas nos ajudar a enxergar isso de novo. A olhar para Deus com mais confiança, com mais ternura, com mais verdade. E nos reconduziu ao essencial da fé cristã.
Essa certeza de que em Deus não há um julgamento implacável, nem uma condenação inevitável, mas acolhimento. Não há rejeição, mas um abraço. Não há cálculo, mas amor gratuito. E quantas pessoas cresceram com uma visão distorcida de Deus, severa, distante, fria? E quantos voltaram a rezar, a crer, a confessar-se, porque o Papa Francisco fez redescobrir um Deus próximo, amigo, cheio de compaixão. Não um juiz com uma balança na mão, mas um Salvador com as chagas abertas nas mãos. E o Papa Francisco nos ensinou, né, a reconhecer essa misericórdia do Senhor através dos evangelhos, através dos seus gestos, através dos detalhes. Quando Jesus abraçava as crianças, quando Jesus se silenciava diante dos acusadores, quando devolvia a dignidade aos pecadores, quando chorava com os que choravam, ali estava o coração de Deus exposto, um coração misericordioso. E o Papa Francisco nos mostrou que o olhar misericordioso de Cristo não é uma lembrança do passado, é algo que está vivo, que é vital, que está presente em cada sacramento, especialmente na confissão, na Eucaristia, e que Jesus continua a olhar para nós hoje com bondade, que procura cada um de nós com paciência. Então não podemos ver a Jesus como um personagem distante, né? Mas o Papa da Misericórdia, eu me atrevo a chamá-lo assim, o Papa da Misericórdia, nos fez olhar para Cristo e perceber que tem um olhar que nos busca, que penetra o nosso coração, que nos compreende, que nos transforma. E ele nos ensina que quando olhamos para Cristo, nós descobrimos que nós já estávamos sendo olhados antes, que ele olhou primeiro para nós, com carinho, com respeito, com amor incondicional. E hoje queremos fazer o mesmo, né? Olhar para Deus como que olha para um amigo que nos ama até o extremo. E deixar que esse olhar nos toque, nos alcance, nos purifique. Então, o rosto de Cristo, que o Papa falou que era o rosto da misericórdia, revela quem Deus é. Um pai que se alegra com a nossa volta, um pastor que carrega a ovelha ferida nos ombros, o mestre que nos levanta sem humilhar. Então, não podemos perder isso de vista e conhecer o rosto da misericórdia. Eu gostaria agora de recordar um episódio na vida do Papa Francisco que fez ele despertar para a misericórdia de Deus. Aliás, todos os grandes pastores da igreja tiveram um momento decisivo na vida em que se deixaram encontrar-se por Deus. No caso do Papa Francisco, ele conta que esse momento aconteceu de uma maneira silenciosa, mas profundamente transformadora. Foi uma confissão que mudou o rumo da sua vida. Ele mesmo conta que num dia comum de 1953, entrou por acaso numa paróquia de São José, em Buenos Aires, e foi se confessar. Ele tinha 17 anos, encontrou ali um padre, Dom Carlos Duarte Barra, cuja escuta daquele jovem, o acolhimento, foram serenos, mas profundos. E aquele jovem, né, Jorge Mário, né, sentiu-se olhado por Deus de um modo novo. E ao sair do confessionário, ele mesmo disse, eu não era mais o mesmo. Descobriu um chamado de Deus. Ele dizia, foi a surpresa de um encontro que levou a mudar todos os seus planos, a entregar sua vida ao Senhor. E essa experiência nunca foi esquecida, então ficou gravado no coração do Papa Francisco como a origem da sua vocação e da sua compreensão da misericórdia divina. E foi por isso que o Papa, décadas depois, ao ser eleito Papa, escolheu como lema papal uma frase que resume esse dia: miserando atque eligendo, que podemos traduzir livremente da seguinte forma:
com misericórdia me olhou e me escolheu. Né? Essa frase vem de uma homilia de São Beda sobre a vocação de São Mateus, o publicano. Né? Jesus vê São Mateus, o ama, o chama, e ele deixa uma vida de pecado para se tornar um apóstolo. E o Papa olhava para si e via a mesma coisa, né? Tendo misericórdia de mim e me escolhendo. E o Papa Francisco se sentia assim, como alguém que foi olhado com misericórdia e escolhido com amor. Não por méritos próprios, mas por pura graça de Deus. E esse lema não foi apenas uma frase simbólica, tornou-se, por assim dizer, a alma do seu ministério. Cada gesto, cada palavra, cada reforma que promoveu na igreja, cada insistência na misericórdia divina era fruto daquele olhar de Cristo que um dia o alcançou no confessionário. E todos nós podemos ter na vida um momento assim, um olhar de Deus que nos desarma, um perdão que nos liberta, um encontro que muda o rumo da nossa vida. Se deixamos esse olhar de Jesus também penetrar no nosso coração, nos alcançar, que nós possamos dizer, né, com misericórdia, Jesus me olhou e me escolheu. Todos nós podemos dizer isso. E o Papa Francisco compreendeu que para falar da misericórdia era preciso contar as mesmas histórias que Jesus contou sobre a misericórdia. Então sempre voltava às parábolas da misericórdia. Porque nessas parábolas nós não encontramos uma doutrina fria, mas cenas vivas, né, que nos colocam dentro do drama da alma humana e do abraço paternal de Deus. Né? Poderia até dizer que as parábolas da misericórdia foram o centro do seu anúncio. Não por serem só belas, mas porque revelam quem Deus é e quem somos nós para Deus. Nós não somos apenas discípulos, cristãos, né? Somos ovelhas perdidas carregadas aos ombros por Cristo. É uma das parábolas. Outra parábola, nós somos como as moedas que rolam e se perdem nas frestas do chão e são encontradas com alegria. Somos filhos que fogem da casa do pai e que depois voltam e são bem recebidos com amor paternal. Essas são as parábolas da misericórdia, né? E em cada dessas histórias nós vemos o mesmo desfecho. O coração de Deus que se abre, uma alegria que explode com a volta do pecador, do seu filho, né? Um perdão que não cobra as explicações, que é totalmente gratuito. Então, o Papa Francisco entendeu que essas parábolas não são contos para consolar, mas são chamadas para viver de forma diferente. E ele nos pediu que não apenas as escutássemos, mas que nós entrássemos nela e que vivêssemos essas histórias. E quantas vezes nos colocamos no lugar do filho que vai embora e se arrepende? Lembro-me de São José Maria que dizia: eu faço de filho pródigo muitas vezes ao dia. Né? E quantas vezes nós fazemos? Pelo menos cada vez que nós confessamos, né? E dizemos: Senhor, né? Não sou digno de ser chamado teu filho, né? E Deus nos perdoa. Às vezes, né, podemos entrar na parábola também como irmão mais velho, né, que não consegue acolher o outro irmão. E nós precisamos ser procurados como se a moeda escondida na poeira do chão sujo. Então essas histórias nos mostram que a iniciativa sempre vem do Senhor. É Jesus, aqui também no sacrário, que nos diz que Ele que corre ao nosso encontro, Ele que nos busca, Ele que nos espera. E o Papa Francisco queria que nós aprendêssemos a imitar Jesus nessas atitudes. Ir ao encontro dos outros, saber acolher sem exigir, saber perdoar, não pedir explicações dos pecados dos demais, né? Então essas parábolas é como retrato de Deus Pai que toma a dianteira para restaurar o que parecia perdido. Quantas vezes nós vamos precisar ter essa atitude, né? De ir ao encontro
para acolher aquele que peca, aquele que erra. E eles nos deixam, através das parábolas, um caminho prático, né? Acender a lâmpada para procurar a moeda, né? E lançar a luz onde havia escuridão, uma palavra amiga, com uma presença fiel, com uma fé que ilumina a vida dos demais, sem julgar os outros. Varrer a casa, às vezes é remover com esforço a poeira da indiferença, os olhares turvos que não percebem a beleza das outras almas, do outro, é limpar o coração, para que possamos reencontrar o que se perdeu. A parábola do filho pródigo, aquele anel que o pai coloca no dedo do filho, o anel da família, é o sinal de estar pronto a restaurar a dignidade daquele que caiu. E não jogar na cara o passado, né? O pai não ficou falando, viu que besteira que você fez, né? Olha o que você aprontou. Não fala nada, né? Devolve com generosidade o lugar do filho, a dignidade do filho. Esse pai que sai correndo ao encontro de quem ainda está longe, não espera o outro chegar ou que volte perfeito. Vai ao encontro dele quando ele parecer mais um mendigo, né? Do que o seu filho, né? Que recebe com braços abertos. Então nós somos chamados a viver essas parábolas. São chamadas pessoais a nós, não só como espectadores da misericórdia do Pai, mas como pessoas que querem ser como o Pai. O próprio Jesus falou, sede misericordiosos como o vosso Pai Celestial é misericordioso. E o Papa nos convidou a isso, a ser misericordiosos. E ao olhar a vida do Papa Francisco, nós percebemos que ele não se limitou a anunciar a misericórdia. Ele foi muito mais longe, né? Ele viveu a misericórdia e chamou a cada um de nós a vivê-la. Não basta saber que Deus perdoa, é preciso aprender a perdoar. Não basta admirar o amor divino, é preciso replicar esse amor nos gestos concretos. E o Papa Francisco insistia nesse ponto, a misericórdia é um estilo de vida, o estilo de vida do cristão. É um modo de ver os outros, de não julgar os outros, de agir para ajudar os outros. Não se trata de sentimentos vagos, nem de uma emoção passageira. Ser misericordioso é um compromisso com Deus e com o próximo, né? Que tem que manifestar nas nossas atitudes, nas nossas ações. E o Papa Francisco, né, deu um roteiro simples, mapeou o nosso caminho, as obras de misericórdia. Obra, né, porque é algo que se faz. De misericórdia, porque nasce de um coração tocado pelo amor de Deus. E o Papa Francisco dizia que a misericórdia tem mãos que tocam, pés que se apressam, olhos que veem, ouvidos que escutam e boca que consola, né? Então, que tudo isso tem que ser os nossos pés, as nossas mãos, os nossos ouvidos, a nossa boca. E vai falar, dá de comer, dá de beber, vestir, visitar, também ensinar, aconselhar, consolar, perdoar. Essas são obras de misericórdia. E não são gestos externos, mas gestos que brotam do nosso coração, um coração repleto do amor de Deus e que muda a vida das pessoas ao nosso lado, né? Que restaura a esperança, que faz Deus ser mais visível, né? Através dos nossos gestos. E o mundo espera esse gesto de nós cristãos, né? No meio de tanta frieza, de tanto individualismo, de tanto cinismo até, essa linguagem da misericórdia é a única que todos entendem. Que ninguém precisa de tradução de um abraço. Um abraço é um abraço, né? A gente sabe o significado disso. Não precisa traduzir a escuta atenta, alguém que te dá atenção. As pessoas percebem. Uma presença que não abandona, que está sempre fiel, que está sempre do lado, uma amizade assim fiel. E ninguém esquece quando foi tocado pela misericórdia de alguém, pela caridade de alguém. Então o Papa Francisco queria que nós fôssemos uma geração que reza e que serve, né?
que sabe dobrar os joelhos diante de Deus e admirar da misericórdia divina e receber essa misericórdia, mas para depois estender os braços aos outros como Deus estende a nós. Que se compromete com os que sofrem, com os que estão esquecidos, com os necessitados, com aqueles que estão afastados de Deus. Ele dizia, o Papa Francisco, que é preciso sujar as mãos. A gente pode pensar Jesus lavando os pés dos apóstolos. Ele se sujou ali. Não tinha como não se sujar. Mas será que eu estou disposto a sujar as mãos? Né? Para ter essa caridade com os outros? Ser uma palavra gentil em casa, um olhar paciente no trabalho, um conselho sereno ao amigo, uma ajuda silenciosa a quem precisa. Ter esse coração misericordioso como o do Pai. E sozinhos nós não conseguimos. Por isso que o Papa diz, preciso rezar e depois agir, mas primeiro rezar. Né? Porque a nossa tendência ao fechamento é enorme. A crítica, a pressa, ao egoísmo é muito forte. Então a gente tem que ser transformado pela misericórdia divina por dentro. E o Papa Francisco queria que o traço que marcasse a nossa geração não fosse a velocidade, a correria, nem a tecnologia, a inteligência artificial, nem a busca da fama, mas que fosse a compaixão e a misericórdia. Que os cristãos fossem conhecidos por isso. Que olhassem para nós e percebessem, aqui tem alguém que tem o bom odor de Cristo, porque é misericordioso como Cristo. E ao final dessa meditação, podemos olhar para Maria, nós chamamos Nossa Senhora Mãe de Misericórdia. E na vida do Papa Francisco, Nossa Senhora ocupou um lugar muito especial. Era a primeira visita em cada viagem apostólica, sempre ia nos santuários marianos. E, aliás, antes de sair de Roma, sempre passava numa igreja muito conhecida, né, uma basílica de Santa Maria Maior. Inclusive, ele pediu para ser enterrado lá, né? Aquela que sempre ele ia visitar para fazer suas viagens e acompanhar também na última viagem, né? E a viagem que é para sempre. E por que ele ia sempre olhar na Senhora? Porque era inspiração para ele, nos gestos de Maria, na ternura de Maria. E como não recordar isso, né? Nossa Senhora Mãe de Misericórdia, porque foi a primeira a crer na misericórdia de Deus, a experimentar na sua alma a plenitude de graça. E Nossa Senhora tem olhos que enxergam os outros. Tem mãos que se estendem aos demais. Nós podemos recordar sobre ser misericórdia com Isabel, quando precisava de ajuda, pediu um milagre em Caná da Galileia para que os noivos não ficassem mal. Quando os discípulos estavam aflitos, ela foi misericordiosa com os apóstolos que fugiram, né? A não ser João, que não fugiu, né? Mas os demais fugiram e ela foi para junto deles porque sabia que precisava da presença dela, né? E continua sendo hoje aquela que se inclina sobre nós com ternura e prontidão. E quando as coisas ficam difíceis, Nossa Senhora nos sustenta. Quando a fé vacila, Nossa Senhora nos faz conservar a fé. Quando o pecado pesa, Maria acolhe e nos leva de novo ao perdão de Deus. E quem melhor do que ela para nos recordar que sempre há esperança, né? E ela continua a nos dizer, fazei tudo o que meu filho vos disser. Então, que possamos ser pedir com o coração cheio de confiança, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. É o que pedimos hoje ao Papa Francisco, né? Que mostre, Nossa Senhora mostre para ele Jesus, o bendito fruto do seu ventre, né? E que alcance a misericórdia por ter sido misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E seguramente o Papa da Misericórdia alcançou a misericórdia de Deus.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.